tudo bom? Bem-vindo ao universo das perícias psicológicas. Eu sou a Simone Lemes e vim falar com vocês sobre os erros mais comuns na elaboração de laudos psicológicos periciais. Isso, pessoal, a gente tem que estar bem atentos. A ideia é mostrar para vocês o quanto é fácil errar, o quanto é fácil tu fazer coisas que não são adequadas no laudo. Pensa a primeira coisa, que o nosso laudo ele tem que ser feito de acordo com a orientação do Conselho Federal de Psicologia. Nós temos uma resolução que ela institui, na verdade, como devem ser elaborados nossos documentos. Desde o atestado, desde a declaração, do parecer, do laudo. Em muitos casos, em função eu diria desatenção, né? Vamos assim pensar, né? Desatenção não é por má fé que o psicólogo ele não vai atrás das resoluções, porque acha muito chato, eu não vou, ai meu Deus, tem que ler aquele monte de coisa, não, eu não gosto dessas coisas assim. Só que isso, pessoal, a gente não pode deixar acontecer. Nós temos que justamente buscar, né, as fundamentações para o nosso trabalho. O Conselho Federal de Psicologia nos fornece, então, essas resoluções. Mas tem erros, pessoal, muito comum, que são, por exemplo, no laudo psicológico pericial. O primeiro item que existe e que deve ser respeitado é o item identificação. Então, no item identificação, é muito comum as pessoas colocarem simplesmente o número do processo, o nome do autor e o nome do réu, mas não colocou o solicitante, quem pediu aquela avaliação, e nem quem fez aquela avaliação, que seria o relator ou a relatora. Então, isso é já um item, né, delicado. Isso tem que estar no laudo, Não é assim, mas eu não faço assim, é do meu jeito. Não, não tem isso, tá? Passamos para outro item, descrição da demanda. A descrição da demanda, pessoal, é o objetivo, é o que motivou aquela avaliação pericial, certo? Então, o que a gente vê muitas vezes é que a pessoa ela escreve sobre isso, né? O que motivou, o objetivo, bem detalhado, né? Que a gente entenda tudo certinho. E aí, neste item, ela ainda colocou: a avaliação ocorreu no dia tal, no horário tal, para o Joãozinho, no dia tal, horário tal para a Marezinha, e dia tal, com a criança. Isso aí, pessoal, não é a descrição da demanda. Isso aí vai nos procedimentos, que é o terceiro item. São os métodos e técnicas utilizados para fazer essa avaliação pericial. Quando tu vai fazer uma avaliação, né, tu vai utilizar de vários elementos, né, de várias técnicas para chegar ao resultado, para te ter elementos, né, que vão te ajudar a elaborar esse laudo. Então, o que a gente espera? Né? Que a pessoa ela possa fazer uma excelente entrevista, né, uma anamnese, ela possa verificar e fazer o exame do estado mental daquele periciado, para ver as condições que se encontra aquele periciado. Também, essa pessoa ela vai realizar essa entrevista. Ela pode ser uma entrevista semi-estruturada. Tem algumas pessoas que deixam entrevista livre. Parte da pessoa, do profissional, como ela quer que seja. Eu, particularmente, faço uma entrevista semi-estruturada. Por quê? Porque, assim, eu tenho alguns pontos que eu quero realmente saber. Então, eu deixo a pessoa falar, mas eu tenho aquilo que vai trazer também a pessoa para voltar, né? Porque sabe que tu imagina uma situação, tu diz, eu vou fazer uma entrevista livre, deixa a pessoa falar. Ela fala, aí tá falando coisas que não tem nada a ver, fugiu da perícia. Daqui a pouco tá contando que meio-dia ela comeu batatinha frita com ovo. Não, isso não tem, pessoal, não tem. Então tu tem que dar, né, um limite no sentido assim de
não ultrapassar e também não ser tão rígido. Papapá, isso, porque tu não deixa a pessoa conversar. Então, a semi-estruturada, semi-dirigida, me parece ser uma das melhores entrevistas para fazer, mas fica o quê? A critério de cada um. Depois, outra questão importante é com relação às testagens psicológicas. Ah, mas eu não sei fazer. Não, eu não vi isso na faculdade e eu nem gosto de fazer isso. Pois é, então tu não gosta de fazer isso, mas eu diria para te mudar esse teu pensamento. Os testes psicológicos, eles são feitos para dar mais elementos para a gente verificar aquele perfil daquele determinado periciado. Ele vai juntar, né, todas as tuas informações que tu teve, como a entrevista, o exame de estado mental, sabe? Tudo isso, né, junto com o que? O resultado de uma testagem. Tu consegue formar, né, a visão daquela pessoa. Por isso que é importante. Ah, mas eu tenho que fazer só um teste? Tu pode fazer mais testes. Tu vai fazer testes de personalidade, mas quem é que vai escolher? É o juiz? Não, pessoal. Quem escolhe o método e a técnica para ser utilizada é o perito. Claro que ele tem que estar dentro do quê? Dentro das diretrizes, né, do Conselho Federal de Psicologia. Tu não vai inventar método que tu acha que é, entendeu? Não vai fazer isso aí. Então, procedimentos. Tem que ter testes. Eu aconselho vocês a fazerem teste. Eu aconselho vocês a procurarem lugares para fazer curso de testes. Hoje tem muito curso que tu pode fazer online também. Então, realmente, cada vez mais é facilitado essa condição. Próximo item, análise. Tu busca tudo, né? Descrição da demanda, tu vai trazendo, tu vai vendo, né, os teus procedimentos, a história, tu vai colocar a história, os resultados da testagem, certo? Tem que estar na análise também. Algumas pessoas gostam de fazer um item separado, isso fica a critério, não está errado, né? Mas tem que ter uma harmonia essa análise. Com o quê? Com fundamentação teórica, referências bibliográficas, que hoje é obrigatório. Outro item importante é a conclusão. A conclusão, pessoal, ela é mais objetiva. Eu já vi conclusões de 2 folhas, não é, com fundamentação teórica, não é isso. Isso tu vai deixar para análise. Então tu vai responder aquela pergunta. Existe nexo causal? A descrição da demanda era essa era para saber se existia. Na conclusão, tu vai ter que responder. Certo, pessoal? Tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo.